Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma pequena interrupção no curso que eu venho, né, fazendo aí, falando dos intervalos e dos acordes, para falar sobre uma prova, para resolver na verdade uma prova, e a gente vai fazer isso intercalando. Hoje eu vou resolver três questões aqui, de uma prova que o nosso aluno Joel Santos, que está lá em Portugal, ele foi fazer uma prova, né, para entrar no mestrado lá em Portugal, e aí me pediu uma ajuda para dar uma olhada. Essa prova já aconteceu, foi coisa assim de um ano anterior, e aí a gente vai dar uma olhada. Uma prova puxada, não é fácil não. Então hoje a gente vai pegar aqui três exercícios que são exercícios praticamente o tempo todo de transcrição, ou seja, de você ouvir e você escrever aquilo que você está ouvindo. E tem propostas diferentes. Tem uma que ele dá somente a armadura com a primeira nota, tem uma que ele dá as notas todas, mas não coloca ritmo, então a gente tem justamente que descobrir o ritmo. Tem uma que ele dá um quarteto e aí deixa algumas lacunas para a gente preencher. É bem interessante, mas é difícil. Então eu venho trabalhando nela aqui, eu peguei hoje de manhã, comecei a resolver. Então, só para dizer assim, Joel, não é uma prova fácil, eu não sei como é que foi é, aplicado isso, se foi passado para cada pessoa ter um dia para resolver, ou uma quantidade limitada de vezes para cada pessoa ouvir cada exemplo. Eu acabei pesquisando aqui pela internet e achei os exemplos de áudio que você pediu lá para eles não entrarem em contato. Então, mas assim, foi difícil, porque eu tive que repetir, principalmente Bom, vamos ver a prova aqui. Vamos ver a prova que aí a gente já começa a entender o que é que eu tô falando, tá? A prova é essa aqui, ó. Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Artes Aplicadas, concurso local de acesso, licenciatura em música, variante de instrumento e variante de canto, tá? Aqui não diz em que ano isso foi colocado. Esse trecho aqui eu não achei. Esse primeiro aqui, memorização e escrita da melodia, eu não, né, pesquisei aqui somente com essas informações, eu não consegui, é uma peça muito longa, então não veio para mim isso. Então eu comecei aqui com o Hindemith, tá? E isso aqui a gente tem que ver o seguinte, ó, é uma peça que tem muitas alterações aqui, as notas são dadas e ele quer, ó, um ditado rítmico. Ele quer que a gente consiga escrever isso aqui. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Aí eu vim aqui no YouTube e pesquisei, né, pelo título da peça. Aí eu vi isso aqui, ó, vamos dar uma escutada. Dica, se você tiver com fone, coloque realmente o fone. Se você tiver a possibilidade de ouvir isso com headphone, escute, porque é o que vai fazer a diferença mesmo na hora da percepção mais apurada. Ritmicamente, tanto esse aqui quanto a próxima questão eu consegui fazer sem o fone, mas a terceira questão, que é a do quarteto, só com fone mesmo. Então vamos escutar aqui esse exemplo e vamos lendo aqui, ó. Então, resultado, as notas estão aqui. Maravilha. Qual é o trabalho da gente então? Descobrir esse ritmo. E não é fácil. Por quê? Por que que não é fácil? Porque é muito lento. Olha o andamento que ele dá aqui, ó. Ele coloca aqui a colcheia, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ele coloca aqui, ó, que a colcheia tá a 54. E
ele coloca aqui a armadura para a gente num compasso 3x4. Então não é aquele exemplo onde a gente escuta a pulsação assim de forma muito explícita. Tem algumas sutilezas e é justamente isso que eu vou passar agora para vocês, porque se eu fosse escrever isso aqui, se eu fosse resolver isso aqui ouvindo agora, eu ia passar, sei lá, 2 horas aqui de vídeo para poder fazer. E o objetivo aqui qual é, Joel? É colocar algumas dicas aqui. O interessante aqui, quando a gente tem um andamento como esse muito lento e que a pulsação está inclusive com um andamento diferente aqui ó, da nossa fórmula de compasso, o que é que eu quero dizer? A pulsação está marcado aqui com uma colcheia a 54 e a nossa unidade de tempo é a semínima, então é muito lento isso. O que é que a gente precisa fazer? Isso, como eu falei, isso é uma prova para entrar num mestrado, tá, gente? Não é um vídeo básico, não. Então, isso é uma coisa extremamente avançada. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa perceber a subdivisão disso aqui. Como a gente já sabe que é um compasso simples, a gente já sabe que é uma divisão quaternária, binária. Então, a gente vai ouvir de novo prestando atenção nesses detalhes, tá? Vamos ouvir. Certo? Então o que que acontece? Eu chego aqui a uma conclusão, de que logo no início as minhas notas, elas têm dois grupos desse que eu estava fazendo da subdivisão quaternária. Então olha o que acontece, colocando de novo esse trecho. Certo? Então, quando eu percebo isso, que essas notas aqui, essas três notas, elas têm a mesma duração, e aqui ele já muda, eu falo, opa, isso aqui já é um indicativo para mim. Então, se eu estou percebendo que são dois grupamentos, dois agrupamentos de figuras para dar cada nota dessa aqui, aí isso já começa a me ajudar. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu pensei? Que cada grupo dessa subdivisão quaternária é justamente uma colcheia. De forma que isso aqui vai trazer para mim uma semínima. Ou seja, se eu tenho dois grupos, né, equivalentes a uma colcheia, então aqui eu vou ter uma semínima. E aí eu vim aqui para o meu finale e comecei a escrever. Então olha o que que acontece no Hindemith. Ele está aqui. Olha aqui, ó. Então, como eu falei, não é simples, tá? É uma coisa extremamente complexa e que me deu um trabalho danado para perceber toda essa subdivisão, todo esse ritmo aqui. Aqui está a resposta, está certinho, mas o que é interessante a gente perceber, ó. Tá? Vamos escutar aqui no finale agora.
Difícil, tá? Difícil, como eu falei, eu demorei um bom tempo aqui para poder escrever isso tudo, apesar de as notas serem dadas no enunciado. A questão aqui é justamente ó, o ditado rítmico, e claro que a gente vendo aqui não é uma coisa simples. Principalmente porque é a colcheia que está valendo 54. Então aqui, na verdade, a gente tem que perceber que são duas colcheias aqui, duas colcheias aqui. Quando chega nesse trechinho aqui, aí eu consegui perceber bem aquela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E se eu penso nesse 1, 2, 3, 4 para cada colcheia, o que é que acontece? O que é que vai ser o umzinho desse? É justamente a fusa que aparece aqui em alguns momentos, tá? Então não é simples, como eu falei, esse não é simples não, tá? Depende muito da quantidade de repetições que isso é colocado na prova, né, para a pessoa poder responder isso tranquilamente ou não, porque inclusive não é uma melodia que a gente memorize facilmente, como é, por exemplo, a segunda questão. Vamos ver aqui a segunda questão. A segunda questão é um ditado melódico. É uma peça de Schumann. E aí eu fui pesquisar. E aí encontrei uma gravação aqui para piano. E aí olha o que é que acontece. Ele quer somente a melodia, né? Ele diz aqui pra gente que está num compasso 2/4 e está com uma clave de sol e uma armadura que pode ser um sol maior ou um mi menor. E começa aqui com a nota si. Então eu fui ouvir e aí o resultado foi esse aqui, ó. Vamos ouvir aqui. Eu imagino que seja somente isso que eles querem, tá? Eu não tenho o áudio completo, não sei se ele pediu a outra parte. Mas aqui para mim esse já foi super fácil. O que o primeiro teve de muita dificuldade, esse para mim pelo menos foi tranquilo. Então o que é que eu percebo? Deixa eu colocar aqui, ó. Ele dá a dica aqui de que isso pode ser um sol maior ou um mi menor, e ele começa com o si. Só que logo no começo, quando ele toca aqui essa nota, eu já percebo isso aqui como funcionando como uma terça de um acorde maior. Então aí para mim, ó, deixa eu colocar meu tecladinho. Aí já ficou claro que para mim o início é isso aqui, tá? Ou seja, quando eu escuto o comecinho da peça, já fica claro para mim que a gente está na tonalidade de sol maior. E eu escuto logo de cara também o intervalo de sexta, que é característico, ó, de eu sair da terça do meu campo harmônico e ir para fundamental. E aí eu vejo que ele sai descendo a escalinha, então. E esse é fácil da gente memorizar, Joel. Então o grande barato aqui da coisa é o seguinte, é que como esse é muito mais tranquilo para a gente memorizar, esse eu resolvi relativamente rápido. Então também já coloquei aqui ó, a resposta aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o... Eu botei Mozart, eu escrevi Mozart, mas na verdade é Schumann. Não sei porquê, quando eu dei o título aqui para a coisa, eu botei Mozart, mas é Schumann. Então tá aqui, tá? Eu coloquei esse ritmo aqui, somente por, né, pelo fato de ter escutado e achei que ele estava fazendo isso aqui. Mas você vê que é bem tranquilo. Ele está trabalhando em sol maior, a pulsação. É bem tranquilo esse. Vamos ouvir. E aí repete igualzinho.
certo? Então esse aqui, eu achei esse muito mais tranquilo de fazer, tá? O ditado melódico. Por quê? Porque a própria natureza da peça, né? Ela é mais regular, a métrica dela é mais simples da gente perceber. Tá tudo, né? Em termos de notas, tá tudo ali diatônico, né? Tá tudo dentro do nosso campo harmônico, não tem essa quantidade de alteração que tem aqui. O Hindemith realmente é um compositor mais complexo, assim, do ponto de vista harmônico, do ponto de vista rítmico, tá? E aí com o Schumann foi mais tranquilo. E aí agora vem a terceira peça. Hoje eu vou fazer só essas três aqui. E essa peça aqui ele colocou um quarteto de Beethoven e você vê que ele entrega aqui pra gente a armadura, a fórmula de compasso e aqui já dá pra gente perceber algumas coisas. Por quê? A parte da viola, por exemplo, ele escreveu toda. Beleza, então já evitou que você precise ficar pensando muito na clave de Dó. Né? Isso mesmo, então você não vai precisar escrever, você vai apenas precisar ouvir e perceber. O grave, o violoncelo, por isso que eu usei o fone aqui, ele dá a primeira nota. Então já fica claro aqui pra gente que a gente está em Ré maior. Né? A gente está vendo aqui dois sustenidos, e aqui a gente tem um Ré, aqui a gente tem um Lá, aqui a gente tem um Lá. E para fechar o meu acorde de Ré maior, provavelmente eu vou ouvir um Fá sustenido aqui em cima. A gente vai ouvir já já. O violoncelo eu vou ter que completar todo, tá? Com o fone é tranquilo, como eu falei, não dá para ouvir os graves sem o headphone. O segundo violino, ele quer que a gente escreva um pedacinho, que está aqui, tá? E com esses vídeos de intervalo que eu tenho feito, ficou muito fácil, tá? E a melodia principal a gente vai escrever praticamente toda, ele só dá a primeira nota e o finalzinho. O ouvido humano, moçada, escuta muito bem os extremos. Então, para a gente perceber a melodia que está no primeiro violino é fácil e a melodia que está no violoncelo também é fácil. Tá? A gente vai ouvir basicamente aquela ideia do baixo, né? Da nota mais grave, bem evidente, e a melodia tocando aqui em cima. Também fui na internet e pesquisei e aí achei essa gravação aqui. Vamos ouvir. Vai voltar. Diminuir isso. Certo? E vem até aqui. E aí olha o que é que acontece. A gente começa a perceber justamente a melodia principal. Vamos prestar atenção nela. Ó. Esse eu vou fazer aqui com vocês agora. Opa. Agora eu quero esse. É, tem dois elementos aqui que a gente pode começar já pensando. Eu vou começar até pelo baixo, que eu acho que vai ser mais fácil. Tinha dito a melodia principal, mas vamos pegar o baixo. Percebe o seguinte, eu vou tocar aqui pelo finale como ele tá. Confuso aqui hoje. Muita tela, muito botão, muita coisa. Eu vou começar aqui tocando o finale aqui, para vocês ouvirem o que está escrito lá, o que é dado lá na prova. Certo? E aí eu começo a perceber que aqui no nosso primeiro compasso ele tem um acorde de Ré maior. Maravilha. E
como é uma peça de Beethoven, isso também é uma coisa que a gente vai estudar mais ali para frente, a gente já começa a ver. Beethoven é um compositor do período clássico, e as ideias do período clássico, muitas vezes no início, a gente tem justamente a afirmação de uma tonalidade. Então, como é que a gente confirma bem uma tonalidade? A gente fazendo o movimento primeiro grau, quinto grau e depois voltando para o primeiro grau. Então, repara que ele faz 1, 5, 5, 1. E aqui já fica fácil da gente perceber esse baixo, repara. Legal, né? E agora o que, que ele vai fazer? Ele vai continuar aqui no primeiro grau. E aí ele vem novamente para o quinto grau. Só que agora aqui ele vem para uma coisa diferente. Eu percebi que aqui no final ele está no quinto grau. Isso aqui reforça para a gente. Repara que aqui é um Lá maior. Tá vendo aqui? A gente vai estar aqui com Lá maior. E antes ele colocou justamente a dominante do Lá maior. Então vê se não é isso aqui, ó. Certo? Então aqui foi tranquilo. Vamos ouvir agora a melodia principal. Vamos pegar ali no vídeo. Os links desses que eu usei aqui eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? É só dar uma pesquisada aqui, mas eu vou deixar na descrição. Então eu percebo a mesma ideia, aquele mesmo movimento dele fazer, dele começar aqui, ó, né? Como eu falei, como a gente percebe o Ré maior, e ele coloca o violoncelo aqui no grave, aí ele coloca a viola, aí ele coloca o violino, o segundo violino aqui, e como eu falei, a terça do acorde vai aparecer justamente aqui no primeiro violino. E aí a gente consegue perceber que é basicamente a ideia de grau conjunto, é uma escalinha descendente e depois uma escalinha ascendente, repara. E aí ele vai repetir. Deixa eu colocar o pianinho aqui. O pianinho ficou bem no lugar do play. Deixa eu voltar aqui agora. E é basicamente essa a ideia. Vamos escrever isso aqui. A pulsação está aqui, né? Então ficou fácil. E aí eu já vou aproveitar e já vou pegar esse ritmozinho que ele tocou ali e vou colocar justamente igual que está aqui, que eu já percebi que o segundo violino faz igual ao primeiro. Então eu vou fazer essa ligadura aqui. O Sol aqui vai ser sustenido, justamente porque aqui ele fez a dominante da dominante, então aqui é um Mi maior. Esse cara vai ser pontuado, tá aqui.
foi que sobrou aí? Ah, tá. Porque aqui é uma fusa. Aqui, por isso que sobrou ali. Esse é uma fusa. Pronto. Vamos ouvir? Certinho, né? E agora aqui a gente vai precisar preencher o segundo violino. E repara o seguinte, ó, a gente começa a perceber aqui, ó, pela dica que ele deu aqui, ó, que aqui eles têm intervalos de sexta acontecendo aqui nesse tempo todo. E quando a gente ouve ali no áudio, a gente percebe também essa mesma ideia. Então, na verdade, o que é que o segundo violino está fazendo aqui? Sempre uma sexta abaixo. Lembra daquela história do intervalo de terça e de sexta, que eles se complementam. Então ele colocou aqui, ó, uma sexta abaixo desse cara aqui. Então o que, que eu preciso fazer agora? Somente vir colocando uma sexta abaixo. E aqui já está feito. Vamos ouvir. De novo aqui, às vezes o computador dá uma engasgada, muita coisa aberta. Legal, né? E a gente está aqui. Hoje eu vou fazer só essas três, depois tem mais coisa aqui. Como eu falei, não é uma prova simples não, tá? É uma prova realmente puxada, principalmente essa parte aqui da audição. Deixa eu voltar aqui, aí em um outro vídeo mais pra frente eu coloco essas, eu vou fazer também essas outras questões, tá? Deixa eu voltar aqui para terminar aqui. Então, Joel, é uma como eu falei, não é simples, tá? Eu não sei como é que a prova foi aplicada, eu não sei se colocaram os alunos lá numa sala e tocaram algumas vezes a peça para que as pessoas consigam responder. Eu te digo assim, a peça do Schumann, que foi aquela do ditado melódico, eu responderia fácil, com aquele enunciado que está ali, com a gravação dada ali, muito tranquilo. A peça do Beethoven, que é esse quarteto agora no final, daria um pouquinho de trabalho, mas daria para resolver assim numa sala de aula, numa boa, né, com uma quantidade limitada assim de repetições. É disso que eu estou falando, tá? Agora o Hindemith, aquele ditado rítmico ali, ou teria que ter muita repetição, certo? Ou então não daria para fazer tudo não. Estou falando por mim, tá? Estou falando por mim na hora de eu responder. Porque realmente é muito puxado, é um raciocínio muito complexo, né? E não é uma peça simples da gente memorizar. Então, para a gente conseguir escrever aquele ritmo todo ali, ia dar muito trabalho. Beleza, vou ficando por aqui. Como eu falei, esse é um vídeo muito denso, muito, como é que eu posso dizer, complexo. E acho que vai ter pouquíssimas visualizações, mas é isso aí. Joel, vamos em frente, vamos entrar nessa universidade aí. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu.